Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Fernando, do Grupo Amigos Ajudam Amigos. É um grupo feito para ajudar donos de bares, restaurantes, um grupo de network, onde um ajuda o outro, onde a gente tem treinamento toda semana. Aqui a gente compartilha conhecimento, compartilha ajuda, faz eventos presenciais todo mês. Inclusive o nosso vai ser semana que vem, dia 29/5, já está convidado. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, no Facebook, já sabe aí. Ajuda a gente, curte aí, comenta o que você achou. Achou ruim? Comenta que você achou ruim. Achou legal? Pô, que legal. Comenta que achou legal, mas comenta o que você achou. Ajuda a gente. E hoje a gente está com o Arnaldo, ele é consultor há 20 anos de restaurantes, já abriu vários restaurantes de sucesso, fez consultoria para abertura de vários restaurantes de sucesso. Eu conheço vários. Eu faço marketing de vários restaurantes, o qual o Arnaldo começou lá 10, 15 anos atrás. Então, muito bem-vindo, Arnaldo. Se apresenta aí. Obrigado, Luiz. Bom, eu sou Arnaldo Lafuente Júnior, eu sou sócio fundador da Bem-Estar Consultoria Gastronômica Empresarial. Já atuo nesse ramo há 35 anos, desde março de 88. Como consultor já há 20 anos. Como o Luiz falou, já ajudei a abrir muitos restaurantes. Fui dono mais famoso que eu tive, foi o Biquíni Barista, que era um restaurante balada, né? E também sou chefe de cozinha executivo, consultor multidisciplinar, sou especializado, pós-graduado em planejamento estratégico e agora estou fazendo mestrado em resíduo sólido para me tornar auditor ambiental focado na área de alimentos e bebidas. Bom, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre cardápio, como a gente montar cardápio e principalmente o que não fazer na montagem de cardápio. Quer passar já a apresentação, Luiz? Então, vamos lá, pessoal. Pode passar essa primeira tela aí. Opa, sumiu. Peraí, volta. Bom, pessoal, na literatura existe, como eu falei aqui antes da gente começar a gravação desse treinamento, a literatura ela está um pouco defasada em relação a como montar bares e restaurantes, né? Você vai encontrar muitos autores ainda dizendo que, insistindo na tese comercial. Mas, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que descobrir antes de montar, dar qualquer passo na montagem de um bar e restaurante, é para que público que a gente... Para montar um cardápio de sucesso, de um público-alvo específico, é muito importante que a gente conheça o público que a gente quer trabalhar, ou seja, a nossa clientela. Principalmente nossos hábitos, os hábitos e costumes. Pode passar, Luiz. E aí eu pergunto, como que a gente conhece um público-alvo ou a nossa clientela que a gente quer trabalhar? Bom, eu costumo recomendar para possíveis futuros clientes que sempre que você for escolher, se você escolher entrar nesse ramo, que você procure montar um bar ou restaurante para o público em que você é inserido. Por exemplo, se você é classe média, Acho que o Arnaldo deve estar travando um pouquinho. Sim. Se der, volta um pouquinho no começo desse segundo passo, por favor, que está travando um pouquinho. Então vamos lá, desculpa, deixa eu tirar. Só um minutinho, peraí. É um raciocínio muito básico. Por exemplo, se você quer montar um negócio para um C, mas você... Vamos inverter. Eu coloquei aqui o exemplo, empreendedor classe C, negócio classe A. Como é que você pode trabalhar para um público muito seletivo, que é a classe A, se você é classe C? Você não conhece os hábitos e costumes dessa clientela. Então, um conselho que eu dou, que geralmente você procure montar um negócio para a classe social ou público-alvo
que é o que você está inserido. Então, por exemplo, se você é classe média média, monte um negócio para a classe média média. Por quê? Porque você conhece os hábitos e costumes. Você sabe o que esse público gosta. Você sabe o que esse público costuma consumir. Então, para você não ter um problema de não saber identificar o que o público que você escolheu para trabalhar gosta, procure fazer aquilo em que você está acostumado a consumir. Essa é a dica que eu dou, o segundo passo. Pode passar. Bom, e o cardápio, gente, ele tem que seguir alguns critérios que são muito básicos. Por exemplo, faixa etária. Se você conseguiu identificar, você quer montar ali o ponto que você quer montar, porque às vezes você tem um ponto em vista, né? Então você vai lá descobrir qual é a clientela que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar para uma faixa etária que é de muito idoso, você tem que fazer um cardápio mais light, não pode ser pratos muito pesados. Poder aquisitivo da clientela, não adianta você colocar pratos que são muito caros, né? Lagosta, salmão, que hoje estão os olhos da cara, frutos do mar em geral, que são mercadorias que são muito caras, para um público classe média baixa, público C. Você tem que atingir, descobrir qual é o seu público e fazer um cardápio que seja financeiramente compatível com aquele público. Por exemplo, área comercial. Você não pode fazer pratos que são por exemplo, no caso do à la carte, um executivo, que são de difíceis execução, que demorem muito. Por quê? Porque na área comercial você tem que fazer pratos que sejam muito rápidos, que a execução seja rápida, ou grelhado, ou pratos que já são assados e na hora de servir é só fazer a montagem do prato. Área residencial, você tem que ter muitas opções de prato, porque o que acontece num restaurante por quilo, por exemplo, que está numa área residencial? As pessoas não mudam, você vai ter uma clientela muito fidelizada, que vai frequentar o seu restaurante muitas vezes. Então, você tem que dar muitas opções de cardápio, por quê? Porque senão a pessoa enjoa. Então, na hora de chegar lá, fala, poxa, todo dia é a mesma coisa. Eu, quando tive quilo, todo dia eu mudava vários pratos. Tinham pratos que eram fixos, né? Por exemplo, frango grelhado, contrafilé, peixe, arroz, feijão, farofa, batata frita. Tem pratos que são fixos, mas eu mudava os pratos principais, principalmente as proteínas, eu procurava mudar todo santo dia. Segunda-feira era comida brasileira, terça-feira eu punha comida árabe, quarta-feira tinha feijoada, quinta-feira eu tinha comida italiana, sexta-feira frutos do mar. Mesmo assim, eu tinha pratos que eram fixos, né? O cara chega lá, quer comer, tem algum tipo de restrição alimentar, por causa de problema de peso, ou de saúde, ou glicemia, ou diabetes, pressão alta, que seja, você tem que ter também alguns pratos que são mais saudáveis que a pessoa possa escolher. Área industrial é outro critério que você tem que analisar. Por quê? Porque a área industrial, geralmente as pessoas precisam de pratos mais gordurosos, são pessoas que trabalham com peso, que têm um consumo de energia maior. Então, isso são tudo critérios que a gente tem que analisar quando vai fazer a montagem do restaurante. Por exemplo, horário de funcionamento. Alguém conhece um quilo que trabalha à noite? Dificílimo você ver um quilo que trabalha à noite, porque ninguém geralmente janta fora de casa, come no quilo. Você pode ver que restaurante por quilo geralmente só trabalha de dia, ela não abre à noite. É a mesma coisa, alguém já viu pizzaria de dia? É uma ou outra que se arrisca a vender pizza de dia. Então, o horário de funcionamento está diretamente relacionado à execução do cardápio. E, por fim, o poder aquisitivo, é o que eu falei para vocês. Não adianta vocês montar um restaurante, um quilo de R$ 150 o quilo, desculpa, sem fazer nenhum demérito ao bairro, mas lá no José Menino, a gente sabe que tem um poder aquisitivo mais baixo. Ou vice-versa. Você montar na Vila Rica ali, um quilo, R$ 30 por quilo, e só vender comida de segunda, terceira categoria. Então, você não vai conseguir alcançar a sua clientela, público-alvo, porque é incompatível. Pode passar, Luizê. E o terceiro passo, que as pessoas desprezam essa informação, mas eu tenho uma. Está aqui embaixo, está estourada a tela, mas existe uma ferramenta chamada cliente oculto. Cliente oculto é muito comum
essa ferramenta no mundo corporativo, ou seja, nas franquias, McDonald's, Burger King, Subway e por aí afora, eles usam demais essa ferramenta, que nada mais é do que analisar a sua própria empresa. Né? Eles têm pessoas, profissionais treinados, que vira e mexe, então, se passando por cliente de forma oculta, para analisar o ambiente interno. Mas por que eu coloquei aqui análise SWOT? Porque a análise SWOT é uma ferramenta geralmente utilizada ou pelo departamento comercial ou pelo departamento de marketing, que ele faz as duas análises. No ambiente interno, ele analisa os pontos fortes e fracos. E no ambiente externo, fora da empresa, eles analisam as oportunidades e as ameaças. E quando a gente fala de oportunidade e ameaça, nós estamos analisando nossa concorrência. Eu sempre costumo dizer, fazer uma pergunta aqui. Quem foi que inventou o Espaço Kids? Essa resposta não existe. Ninguém sabe dizer onde nasceu o Espaço Kids. Mas algum gênio decidiu criar o Espaço Kids. E hoje quase que é uma obrigação você ter um Espaço Kids, né? Principalmente à noite. Por quê? Porque você passou a atender um segmento, uma parcela da clientela que antes não podia sair porque não tinha como levar os filhos, né? Então hoje, que nem estacionamento, gente. Quem tem estacionamento grande hoje já sai na frente da concorrência. Então existem pratos que são referências de acordo com cada região. Por isso que eu falo, a gente tem que analisar, conhecer a nossa concorrência, porque tem coisas que estão dando certo e na hora de elaborar cardápio, a gente tem que saber o que estão fazendo de novidade que está dando certo. E a gente só consegue chegar nessa conclusão se a gente realmente for pesquisar a concorrência. Né? Então, eu citei aqui que tem na elaboração de cardápio, a gente vê uma coisa muito estranha acontecer. Por exemplo, eu fui para o Nordeste alguns anos atrás e eu fui num restaurante que era tipo de comida do Sul. E aí não tinha movimento. Então, assim, o fato de a comida do Nordeste dar certo aqui no Sul, né, que você vê que tem vários pratos aí, escondidinho, como se diz, bobó de camarão e assim por diante, fazem sucesso aqui no Sul, não necessariamente pratos do Sul vão dar certo lá no Nordeste, né? A não ser que você esteja dentro de um shopping que tem uma parcela de cliente que tem um gosto bem diversificado. Então, conhecer a concorrência, gente, é primordial no desenvolvimento de um cardápio, porque é onde a gente vai ver as oportunidades e principalmente as ameaças. Pô, como é que o cara está servindo aquela batata frita com chili e cheddar dele? O cara inventou uma maneira diferente. Agora tem Alguém já ouviu falar da torre de batata? Então, São Paulo já está bombando. Já vou dar um spoiler aqui. Já tem uma casa na Praia Grande que estou fazendo a consultoria que vai entrar a torre de batata. É um troço assim, psicodélico, porque nada mais é do que uma porção de batata com calabresa, mussarela e cheddar e bacon no final. Só que tem toda uma pirotecnia. O garçom traz um tubo. Posso até falar aqui, gente, vou dar um spoiler para vocês. É um tubo de aço inox, a porção é uma torre mesmo de batata, tem mais ou menos uns 30 centímetros assim, grande. E o garçom vem com uma velinha, aquela vela tipo estrelinha, vem queimando. Chega na mesa, ele tira o tubo, aí cai aquele banho de cheddar, a batata. É uma coisa super simples, mas o modo de apresentar que é completamente... E aí já é prato para 4 pessoas, né? E aí todo mundo já fica, eu quero, eu quero, eu quero. Pode passar o slide. Bom, aqui, gente, é uma dica, tá? Não é uma regra, mas vai uma dica. Eu tenho várias amigas nutricionistas que eu gosto muito, que inclusive minha orientadora na faculdade de gastronomia é nutricionista, mas aqui eu fiz questão de enfatizar o seguinte: elaboração do cardápio. Quem que vai sentar com você para elaborar o seu cardápio? É quem entende, gente, de confeccionar comida. E quem são esses profissionais? É o cozinheiro, o chefe de cozinha. A nutricionista, ela tem expertise para confeccionar cardápio quando for cardápios direcionados para a área da nutrição. Então, por exemplo,
restrição alimentar, cardápio para pessoas que têm problema de dieta, de pressão, problemas de saúde. Caso contrário, gente, quem tem que sentar com vocês para fazer o cardápio é o pessoal da cozinha. E outro erro muito comum é o empreendedor fazer o cardápio levando em consideração o seu gosto pessoal. Porque quando você comete esse erro básico, você está direcionando um cardápio para pessoas que só têm o seu gosto. Ou seja, é uma... Desculpa, gente. Deixa eu pôr no mudo aqui. Pronto, silenciei. Desculpa. Você montar o cardápio em cima do seu gosto é como você montar um bar temático de comida árabe, comida espanhola, comida portuguesa, comida italiana. Você vai trabalhar só para um público, uma parcela da clientela. Por quê? Porque só quem gosta dos mesmos gostos que você. Então, isso não é o correto, tá bom? O correto é você tentar fazer um cardápio que atinja o maior número de gostos possíveis. Pode passar, Luiz. Aqui é outra dica muito importante, pessoal. É um erro muito comum. Da mesma forma que o marketing, o empreendedor achar que fazer um belo cardápio, contratar uma agência de publicidade, tirar foto com um fotógrafo profissional é um custo. Ah, é muito caro. Bom, gente, quando eu escuto esse tipo de termo, aí muito caro, eu já fico pensando, nossa senhora, que dificuldade que eu vou ter. Quando o empreendedor não consegue enxergar que isso é um investimento, com certeza você está no caminho errado. Por quê? É a mesma coisa. Você entra numa loja que não tem vitrine, só tem roupa lá dentro, não tem roupa nenhuma exposta. Por que eu vou entrar naquela loja? O que me atraiu para entrar naquela loja? O que me chamou a atenção para entrar naquela loja? Nada. Só se tiver uma vendedora muito bonita ou eu conhecer o dono da loja. Então, o cardápio, gente, é a vitrine do seu restaurante, do seu bar, do seu estabelecimento. Então, quando você pega um cardápio bem cuidado, um cardápio bonito, um cardápio duro, um cardápio limpo, um cardápio bem confeccionado, você já causou uma boa impressão. Mesmo que o cardápio por dentro não esteja tão bem elaborado, mas o cardápio físico, ele é primordial. Vocês sabem que no Rio de Janeiro foi proibido ter só o QR Code? Eles criaram uma lei que é obrigatório ter o cardápio físico, porque no Rio de Janeiro eles estavam trabalhando só com o QR Code. A prefeitura chegou lá, não, é obrigado a ter o cardápio impresso. E eu acho ótima essa iniciativa, porque o cardápio impresso, gente, como eu falei para vocês, é uma vitrine bem montada. Então, vamos lá, Luiz, pode passar. Bom, aqui, ó, eu só coloquei alguns modelos aqui, só para vocês terem uma ideia, porque eu vou citar cada um deles aí no transcorrer desse treinamento, tá bom? Então, por exemplo, eu acho esse primeiro cardápio de couro, capa dura, com lâmina, com foto, eu acho esse um dos melhores cardápios. Esse que tem bebida também é excelente quando você tem... Esse da prancheta aqui é o que eu acho mais horroroso. Esses dois de baixo aqui. Esse da prancheta, então, meu Deus do céu, é um dos piores que pode existir. Porque não dura uma semana. Se alguém tiver esse tipo de cardápio, peço desculpa, gente, mas providencia mudança urgente. Porque não dura nada, né? Ele é econômico, mas, em contrapartida, não vende. Pode passar, Luiz. Bom, e agora nós vamos aqui para o... pena que estourou aqui. Bom, são 15 passos que eu linkei aqui. Tem mais coisa, mas esses são os que eu achei que são os principais, como se diz, itens para que você tenha um cardápio vendedor, um cardápio bem elaborado. Bom, primeiro, invista em cardápio de excelente qualidade, material duradouro e resistente. Como eu mostrei para vocês, um cardápio é um investimento, não é uma despesa. Ele se paga, ele traz retorno. Então, tudo que traz retorno financeiro não é despesa, é investimento. Tenha fotos excelentes dos seus pratos. Quando eu falo foto excelente, pessoal,
Não é você pegar o teu celular, que é a última geração, ir lá e você fazer uma foto. Isso até vale para você guardar no seu banco de imagem, né? Para você ter sua ficha técnica lá no seu estabelecimento. Eu até concordo com essas fotos. Mas para você colocar nas redes sociais e principalmente no seu site e dentro do seu cardápio, contrate uma agência especializada, ainda especializada em alimentos e bebidas, porque eles sabem como vender uma foto, né? A gente sabe que o terceiro item, expectativa e realidade, esse é um erro. Você sabe como é que McDonald's, eles tiveram que colocar nas fotos uma mensagem ali embaixo, foto meramente ilustrativa. Porque o que acontecia? Expectativa versus realidade. A foto linda, né? Número 1, Big Mac alto, daquele tamanho assim, uns 15 centímetros. Quando chegava o lanche, aquele troço parece que a atendente sentou em cima, né? Fininho assim, e isso gerava diversas reclamações, inclusive processo para o McDonald's. Então, a expectativa versus realidade é algo que traz resultado no cardápio. Por quê? Porque a pessoa pede lá aquele prato lindo, né? Bem executado, bonito, aquela foto maravilhosa. Aí quando chega o prato, aquele troço apagado, amarelo, opaco, sem decoração nenhuma. Então, gente, dica: sempre tire foto do prato que vai ser servido para o seu cliente. Porque essa frustração causa um impacto negativo muito grande. Outra dica, quarta, faça uma descrição dos ingredientes. Por que é importante que vocês coloquem no cardápio, entre parênteses ou embaixo, a descrição do prato? Vou dar exemplo. Filé de linguada Bela Munier. Porque tem gente que, por exemplo, às vezes não sabe o que significa o Bela Munier, apesar de ser um prato tradicional, e é alérgico a camarão. Aí chega lá o camarão e fala: eu não posso comer camarão, dá para devolver o prato? Eu falei: pô, então por que pediu o prato? Você sabe que o Bela Munier vai camarão? Porque não estava com a descrição do prato ali do lado. Então, isso evita que vocês terem devolução de pratos. Essa é a finalidade de vocês colocarem a descrição, porque, com certeza, a pessoa não pode reclamar. Está lá a descrição do prato, como é que ela vai reclamar que é alérgica ou que não gosta, por exemplo, de presunto? Né? A parisiense tem presunto. Então, a dica é sempre procure colocar a descrição. A não ser que seja algo que seja muito assim, sei lá, caldo verde. É algo que não precisa estar tão descrito assim, porque todo mundo sabe o que vai. Mas mesmo assim, eu recomendo que sempre coloque a descrição do prato, para justamente não ter esse problema. Essa dica aqui, gente, número 5, divida seu cardápio por sessões. Esse talvez seja uma das maiores fórmulas para a execução de um bom cardápio. Quando vocês estiverem digitando lá, elaborando o cardápio, façam a divisão: entrada, salada, porções, massas, sopas, os pratos principais, né? Carne, frango, peixe, frutos do mar, e por fim as bebidas, tá? No caso, se tiver pizza lá no fundo, pizza. Por quê, gente? Porque se a pessoa, para não perder tempo, se ela está disposta a comer carne, ela vai direto na seção de carne. Se você... Eu vou citar depois aqui, no próximo slide, um caso de um cliente que eu atendi, chamado um restaurante no Guarujá, Sítio Laranjeiras. E eu vou explicar para vocês o que um restaurante, um cardápio mal elaborado pode causar, o impacto financeiro que ele causa no dia a dia do restaurante. Pode passar, Luiz. O número 6, aqui, falei do Sítio Laranjeiras. Elabore um cardápio objetivo e enxuto. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é um cardápio muito grande. Esse cliente me ligou, me chamou, fui lá fazer o briefing com ele, né? O briefing são as primeiras informações que você precisa levantar para poder elaborar uma proposta comercial. E aí ele falou assim: pô, Arnaldo, eu tenho um problema muito sério aqui. Aí eu falei, antes dele falar quais eram os problemas que ele tinha, eu fui pegar o cardápio. O cardápio devia ter umas 50 páginas. Quando eu peguei o cardápio até caiu assim. Eu falei: meu Deus do céu, que troço é esse? Parece a Barça. Falei: quem que lembra da Barça, né? Falei: meu Deus do céu, parece um dicionário. Tão grosso, pesado. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Paulo,
antes de você falar quais são os seus problemas, eu já vou te fazer 2 comentários. Bom, eu acredito que só em função desse teu cardápio aqui, você deve ter um primeiro problema. As pessoas demoram demais para pedir o prato, né? Aí, como é que você sabe? Eu falei, lógico, você tem 200 tipos de pizza. Eu nunca vi uma casa com tanta variedade de pizza de frango. Ele tinha uns 6, 7 tipos de pizza de frango. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei. E segundo, além das pessoas, como é que se diz, demorarem muito para fazer o pedido, você deve ter um desperdício enorme na montagem da praça. Ele falou, exatamente. Falei, amigo, sabe por quê? Porque você tem um cardápio que a pessoa fica aqui 20 minutos. Você está dando muita informação para ela. Aí eu cheguei para ele e falei assim, faz um favor, pede para a tua secretária lá, Regina, me imprimir o relatório de vendas do último semestre. Ela foi lá e imprimiu. Eu falei assim, olha, você não vai me falar quais são as pizzas mais vendidas. Eu vou te falar, não necessariamente na ordem, mas eu vou te falar as 4 pizzas que mais vendem. Mussarela, portuguesa, paulista, no nosso caso aqui da São Paulo é a paulista, não a calabresa, e a marguerita, não é essas 4 que mais vendem? Ah, você acertou. Eu falei, pois é, amigo. Não importa quantas pizzas você coloca, as que mais vendem são as tradicionais. Além disso, ele ainda tinha uma pizza que vendia uma por ano. Era pizza a tropical, que ia pêssego, figo em calda, abacaxi em calda e cereja. Sabe o que acontecia? Todo dia o pizzaiolo dele ia lá e abria as latas. E deixava lá a latinha aberta. No dia seguinte, aí não vendeu. O que ele vai fazer? No dia seguinte, bom, ainda guarda. Aí no dia seguinte, não vendeu também. Aí ele comia. Aí falou assim, ô Zé, o que vocês fazem com essas latas que vocês... Não, aqui a gente não joga nada fora. Falei, mas vocês fazem o quê? A gente faz sobremesa para nós. Aí eu falei, não joga fora, mas é um custo, né? Tudo bem, vocês consomem, mas vocês não estão vendendo, vocês não estão monetizando essa mercadoria. Então isso é um custo para o dono. Então, gente, cardápio enxuto e objetivo, ele vende. Em contrapartida, um cardápio muito extenso, você vai criar só confusão na cabeça do seu cliente e vai prender ele mais tempo do que necessário na cadeira, no lugar. E às vezes você precisa rodar o lugar. Então, às vezes você tem lá a fila de espera e o cara está 20 minutos para tirar o pedido da comida, né? Outra, número 7, gente. Esse talvez seja uma das coisas mais importantes para quem trabalha com alimentos e bebidas. Conheça os custos dos seus pratos e bebidas. Então, nada mais é do que você fazer suas fichas técnicas. E a gente tem dois tipos de ficha técnica. A ficha técnica operacional e a ficha técnica de preços, né? Que é onde a gente tem todo o levantamento de custo, todo o levantamento do prato, dos ingredientes, do modo de fazer, os utensílios, receita e tudo. Para que serve isso, gente? Eu coloquei aqui o exemplo da esfirra de carne. Vocês sabem qual é a pizza que tem a melhor margem de contribuição? Quando a gente fala margem de contribuição, é a diferença entre o preço de venda para o custo dela. Preço de venda dividido pelo pelo custo. Sabe qual é a pizza mais lucrativa dentro de uma pizzaria? É a portuguesa. Desculpa, falei bobagem. É a pizza de calabresa. A pizza de calabresa é a que tem a melhor margem de contribuição. Ou seja, você gasta 11,90 para fazer uma pizza de calabresa e vende ela por 57, 59 reais. Pelo menos dos clientes que eu atendo é esse mais ou menos a faixa de preço. Todo mundo acha que a pizza mais barata é de mussarela, né? Só que assim, gente, a mussarela é R$ 32,90 o quilo. E quanto que é o quilo da calabresa? 19. Quanto que vai de mussarela numa pizza? 400 gramas. Quanto que vai de calabresa numa pizza? 350 gramas. Então, você vê a diferença entre o custo já de uma pizza de calabresa e uma de mussarela? Todo mundo vende a pizza de calabresa mais caro que a mussarela. Mas a calabresa é a pizza que vocês têm que fazer promoção. Ah, promoção de quê? Calabresa. Porque aqui tem a melhor margem. Então, eu coloquei a esfirra de carne aqui, porque eu tenho um cliente que achava que a esfirra de queijo dele era muito mais barata que a de carne. E aí, quando eu fiz a ficha técnica, ele vendia a esfirra de carne a R$ 9,00. Mesmo preço que a de mussarela.
Só que a margem de contribuição da esfirra de carne era 7,8, ou seja, 680% acima do preço de custo. Era 6,8 vezes o custo. Enquanto que a mussarela era 2,4. Ou seja, só 140% acima do preço de custo. Custava R$4, ele vendia 9. O outro custava 1 e pouco, ele vendia 9. Aí eu falei, qual é a esfirra que você tem que fazer promoção? É a esfirra de carne. Porque o blend da esfirra é 50% carne, 25% tomate, 25% cebola. Então, o custo do quilo da carne, que era R$34, caía para 17. Porque diferente dos R$32,90 da mussarela. Então, ele passou a fazer a promoção na esfirra de carne. Então, por que ele fez isso? Porque ele tinha ficha técnica. Então, quem não tem ficha técnica, pessoal, procura alguém que saiba fazer, vá atrás dessa informação, porque é importantíssimo. 8º item, expõe as suas promoções no cardápio. Então, tem algumas técnicas que a gente usa que realmente dão muito resultado, né? Porque eu coloquei logo embaixo dos custos, porque se você sabe qual é o produto que você tem o menor custo, onde você pode baixar o preço, fica fácil de você fazer as promoções, né? Então, por exemplo, o que é table d'hôte? Table d'hôte é uma técnica muito usada na França antigamente, nada mais é do que aquele papelzinho que a gente coloca atrás da capa, é como se fosse a sugestão do chefe. Então, se você tem um produto que você quer incentivar a venda, está com estoque alto, o produto vai vencer, está com o vencimento muito perto do limite, e você quer fazer promoção para incentivar a venda, você tem várias ferramentas. Então, o table d'hôte é uma dessas, ou é aquele papelzinho que você põe com um clipezinho ali atrás do... Porque o cara abre o cardápio e vai dar de cara com ele aqui assim, ó, lado esquerdo. Sugestão do chefe. Então, a primeira coisa que ele vai olhar, olha, a pizza de portuguesa está em promoção. Segundo, totem. Isso ajuda muito, gente, colocar ali um prato um prato novo, uma criação do chefe, ou opção do dia. Isso tudo faz parte do cardápio, gente. São técnicas de venda. Panfleto em cima da mesa, não sou contra você ter panfleto. E tem outras técnicas que a gente consegue incentivar a venda incentivar o nosso cardápio, tá? Uso de cores. Número 9. Cromoterapia. Alguém sabe me dizer por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Não é à toa, gente. Não é à toa que McDonald's, Burger King, diversas lanchonetes, restaurantes usam cores vermelho e amarelo. É porque o vermelho estimula a fome e o amarelo estimula a sede. Tem algumas outras pessoas que falam que o amarelo estimula a alegria, mas eu costumo achar, eu já li em várias referências, vários autores, que o amarelo tinha a ver com as duas necessidades básicas, que são a fome e a sede. Então, procurem, quando vocês forem fazer um cardápio, procurem usar cores coloridas. Se não fora do cardápio, dentro do cardápio, fotos coloridas, fundo sempre branco, amarelo, bege, nunca fundo preto. Coloquei um cardápio lá com fundo preto, vocês viram? Isso apaga a informação. E restaurante é o contrário, você tem que deixar a informação gritar, né? Falar para você, bater na sua cara. Então, sempre usem cores que... E existe profissional específico para trabalhar a cromoterapia. Pode passar, Luiz. Pessoal, outra dica muito importante na elaboração de um bom cardápio. Sempre coloque os preços. Porque eu já me deparei com situações em clientes em que não tinha preço de alguns pratos, e o cara pediu e depois foi uma confusão, porque era prato de R$469, R$500, R$600, e o cara se sentiu enganado, se sentiu lesado. Por quê? Porque não tinha de forma clara essa informação. Então, o preço, gente, é assim, ideal que vocês coloquem o preço de uma forma bem clara. Se tem uma coisa que eu fico bravo quando eu vejo, tá lá, promoção, R$199. Aí você fala, pô, não é possível, R$199 só?
tá aquela 190 tá desse tamanho, e aí embaixo está lá, 5 de 190, 5 vezes 5. Você fala, putz, desgramado, me fez aqui perder tempo. Então, sempre coloque de forma clara e límpida, jogue limpo com o seu cliente, que você pode ter certeza que ele vai achar isso uma estratégia muito positiva. Usa a tecnologia a seu favor, né? QR Code hoje, cardápio digital, eletrônico. Eu vi recentemente um cardápio que eu achei a coisa mais sensacional do mundo. É uma pizzaria que você entra no celular para fazer o pedido, então aparece a pizza e embaixo aparecem os ingredientes. Então, na hora de montar a pizza, você arrastava o ingrediente para a pizza e a pizza ia aparecendo a foto com aquele ingrediente que você acrescentou e o preço atualizando. Achei sensacional. Então, é a tecnologia a favor do seu cardápio, né? Monitores, eu sou completamente a favor de vocês sempre, né, colocarem foto dos pratos, porque uma das primeiras coisas que você usa, pessoal, quando você vai num restaurante, para você tomar, na sua tomada de decisão para escolher o prato, é a visão, né? O que você está vendo chama muita atenção. Quem já foi em algum restaurante e viu passar um prato assim, muito chamativo, e você fala, nossa, que prato bonito, quero comer aquilo lá. Chama o garçom e fala, que prato que foi aquele que passou? Ah, aquele prato lá é a paeja. Ah, eu gostaria de experimentar. Então, a Monitor, ele estimula muito a venda. E tem outras técnicas também de tecnologia, né? Tem um monte aí hoje. Número 12, pessoal. Isso aqui chega a ser até bobo, né? A gente falar, mas tem uma passagem que eu acho muito engraçada. Eu fui era um possível cliente, né? O cara me chamou para fazer uma possível consultoria, então eu falei, eu vou lá tal dia lá na tua casa. E fui com a minha família de forma oculta, né? Ninguém sabia que eu era consultor. E nós pedimos uma tábua de churrasco. Veio legal, bem montada, mas veio 3 potinhos assim. Um era molho de cebola, o outro era um vinagrete e um era uma pasta branca que eu não soube identificar o que era. E olha que eu sou chefe de cozinha, mas eu tive dificuldade de... Estava tão esquisito assim que não dava para saber se era alho, se era gorgonzola, se era patê. Aí eu chamei a garçonete, falei, mocinha, você poderia me dizer do que é essa pastinha branca? Ela falou, ai, moço, eu não faço a mínima ideia. É meu primeiro dia aqui. Eu achei aquilo tão engraçado que eu caí na gargalhada. Então, assim, gente, qual foi a mensagem que a garçonete passou para o cliente? Pô, se a garçonete que trabalha lá não sabe dizer o que é, então, o que a gente imagina? Pô, o dono não está nem aí com os colaboradores, com a clientela. Então, gente, treine seus colaboradores à exaustão. Porque sabe quem é o vendedor do seu cardápio? É o seu garçom. O seu garçom é o elo de ligação entre você e o seu cliente. É ele que vai vender. Você pode ser o empreendedor mais simpático do mundo, ter muita experiência. Se você não tiver uma equipe muito bem treinada, que jogue no mesmo time que você está lascado. Você pode montar o maior cardápio do mundo, não vai adiantar nada. Vai ser enxugar gelo. Então, dica, treine, faça investimento. Eu estou com uma proposta lá para treinamento no Shining Box. Aí você pergunta, pô, o Shining Box precisa treinar alguém? O Jacarandá não tem? Precisa, gente. Faço consultoria para o restaurante Almeida. Sabe quantos anos tem o restaurante Almeida? 91 anos de funcionamento. Eles têm garçom lá que está 57 anos no Castelinho. Aí você fala, não dá mais para treinar um cara que está 57 anos. Dá sim. O que eu vou treinar? Pratos novos. Nós desenvolvemos um prato para eles. Quando eles fizeram 90 anos, nós fizemos a pescada 90 anos. Só tem lá, não tem lugar nenhum. Então, como é que eu posso? Como é que ele vai vender esse prato se eu não treinar ele? Ele não vai querer vender aquilo que ele está acostumado a vender. Então, treine. É o melhor investimento que vocês podem fazer é treinar os seus colaboradores. A exaustão. Não importa quantas vezes tenha que ministrar o treinamento. Óbvio, se você tem um funcionário que você está treinando, e ele não está dando resultado, então o problema não é o treinamento, é o funcionário. Então, aí você tem que ver se realmente vale a pena ficar com esse funcionário ou não. 13ª dica. Bom,
a identidade do seu cardápio deve ser compatível com a identidade do seu estabelecimento. Ou seja, você tem um restaurante, um bar, enfim, que é rústico, e o seu cardápio é aquele todo modernão. Não tem nada a ver, gente, ou vice-versa. Seu restaurante é todo moderninho, todo cheio de LED, tudo assim, e o teu cardápio é aquele rústico. É incompatível. O cardápio tem que seguir a mesma identidade do próprio estabelecimento. Então, isso você tem que ficar bem atento. Bom, investir na internet, nas redes sociais, é outra. Deixa eu abrir aqui o treinamento, que é esse 15º aqui eu não estou vendo. Está aqui. Investir na internet, gente, eu já ponho essa palavra, esse verbo, que é para não ter nenhuma confusão. É investimento. Redes sociais hoje já não é mais não estamos mais no Orkut, gente. Nós estamos numa era da digitalização. Todo mundo está conectado o tempo todo. Então, investir num cardápio, no site, nas redes sociais, no seu Instagram, Facebook, enfim, é investimento. Então, falar como é que as grandes marcas vendem? Porque investem. Fazem investimentos pesados. Então, quando a gente fala investimento, é primordial para que a gente tenha sucesso na venda, né? E, por fim, 15º item, que é muito importante para você ter noção do que está vendendo ou não, é fazer pesquisas junto ao seu público. Ou seja, tem várias formas de você obter essa informação, por intermédio de formulários, por intermédio do próprio site, as pessoas entram lá e dão sua opinião, avaliações nas redes sociais, pelo seu garçom, né, treinando eles para que eles façam essa interlocução com o público de forma educada, sem atrapalhar a conversa. Então, gente, é muito importante vocês terem um feedback, tanto que assim, como é que a gente consegue descobrir o que o público quer? Ouvindo o que ele quer, né? Tem forma mais direta do que você saber o que o seu público espera? É sabendo o que ele quer comer, o que ele não gostou, o que ele gostaria que tivesse no cardápio. Essa é a forma mais direta, mais curta, mais econômica. Então, existem várias formas de você obter essa informação, ou por intermédio de formulários, ou por intermédio do site, ou por intermédio de e-mail, mala direta. Outro dia eu recebi eu vi um coach, eu sigo em vários consultores aí também, né? A gente está sempre vendo aí eu falo da oportunidade de ameaça, né? O que os outros também estão fazendo que vale a pena a gente fazer. E um vendedor o cara vendeu um apartamento e aí ele fez a venda. Beleza, vendeu um apartamento. O que ele vai precisar fazer com esse casal que ele já vendeu? Aí ele mandou, uma semana depois que ele tinha vendido o apartamento, ele mandou uma mensagem. Pô, vocês já fizeram a mudança? Vocês gostariam que eu indicasse uma empresa que trabalha para nós? Que não sei o que. Ele falou, poxa, que legal. Gostaria sim. Pegou, mandou, fez só a interlocução, a indicação da empresa da mudança. O cara já se sentiu prestigiado, o comprador, né? Quando deu um mês, ele mandou uma mensagem, parabéns, um mês de casa nova. Ela falou, pô, o cara tá me mandando parabéns, né? Parabéns por quê? Um mês de casa nova. Quando deu 6 meses, o cara mandou de novo. Olha, parabéns pela conquista de vocês. Espero que esteja sendo satisfatório, tal. Isso, gente, é relacionamento. E você estabelecer esse relacionamento com o seu cliente é primordial para que o seu cardápio seja vendedor. Então, tem várias formas da gente fazer isso, tá bom? Então, esses são os 15 passos que eu acho bem importantes para um cardápio ser um cardápio que realmente alcance boas vendas, né, que tenha sucesso. Eu não coloquei aqui, mas é uma coisa que eu acho muito importante, é você ter um prato carro-chefe da casa, a gente chama de prato assinatura.
né? Como falei para vocês, o Almeida, ele é conhecido, tá bom que ele tem 90 anos, né? 91. Mas ele é muito conhecido pelo caldo verde, pelo filé Daniel, agora pela Meca Santista, como o Baba Américo é conhecido pela pizza de champignon, né? Pela parmegiana, que é campeão, pelo molho de tomate dele, que é, para mim, um dos melhores de Santos. Então, procure criar um prato assinatura, que é um prato que as pessoas vão achar em poucos lugares, talvez achar só na sua casa, né? Lá para o Pierre Caissara, é meu cliente lá da Praia Grande, eu desenvolvi para ele a brusqueta de camarão catupiry. Não tem em lugar nenhum, só encontra lá. Por quê? Porque ele tem o catupiry, ele tem o molho de camarão, só precisou comprar. Eu faço a brusqueta com aquele pão artesano, sabe? Que é mais grosso, da Puma. Em vez de fazer com pão de forma ou comprar o pão italiano. Por que eu não uso o pão italiano? Porque o pão italiano é um pão de curta duração. Ele é bom no dia seguinte ele já está meio borrachudo, no terceiro dia está duro. E o pão artesano dura 20 dias. Então é só passar um pouquinho, dar uma grelhadinha nele, ele fica maravilhoso. É um pão grande, então já está ficando conhecido, porque só tem lá na Praia Grande, não tem lugar nenhum. Então procure desenvolver um prato que chama-se prato assinatura. Contrata, chama o teu cozinheiro e fala, desenvolve um prato aí que nós temos que vai ser sucesso para nós, porque isso acaba vendendo bastante. E aí você faz divulgação, como o Baba Américo faz da pizza de champignon, né? Então é isso daí. Agora vamos para os erros. Por passar. Bom, então a gente começa com o básico, né? Não investir na confecção de um bom cardápio, né? A gente achar que aquele cardápio feito no papel sulfite, sem foto, numa pranchetinha, vai vender alguma coisa, né? Não vai, gente, desculpa. Realmente é bem baratinho, né? Ah, mas a massa eu vou lá e imprimo um novo. Sem problema. Qual é a mensagem que você está passando para o seu cliente? Já falei isso anteriormente. Você não está preocupado com o bem-estar do seu cliente. Você só está preocupado em reduzir os custos. Então, não investir num cardápio é o primeiro erro crucial que vocês podem cometer. Não ter cardápio impresso é outro erro. Eu já fui em restaurante, nem vou citar o nome, aqui em Santos. Eu sou míope, eu não enxergo de longe. Então, para fazer o pedido, eu tinha que sentar sempre numa mesa que ficasse de frente para a lousa. Ou então eu tinha que levantar e ir lá perto da lousa para ver qual era a opção do dia para montar o meu prato. Ou então chamar o garçom, a boa vontade dele. Falar, você podia me dizer o que tem hoje? Aí eu tinha. Então, gente, não ter cardápio impresso não vende. Nós estamos falando em vendas, né? O objetivo aqui é a gente aumentar as vendas. Então, não ter um cardápio impresso é um erro básico. Aí você fala, Arnaldo, mas eu vou na praça de alimentação e não tem cardápio impresso. Bom, não são todos. Então, a praça de alimentação talvez seja a única exceção que o cardápio impresso pode ser dispensado. Né? Mesmo assim, tem alguns lugares que você vai que ainda tem o cardápio impresso. Você chega lá, em vez de ficar olhando lá para a tela, eu quero olhar as opções que tem, porque eu não quero comer sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Ah, eu vou lá no Divino Fogão, porque lá ele tem uma costela que é legal. Ah, mas não estou afim. Eu quero ver quais outras opções que ele tem. Então, se não tiver o cardápio impresso, fica difícil. Aí eu falei aqui, ó, cardápio de papel sem proteção, a prancheta, para mim, é um erro, né? Não ter foto no cardápio, gente, é outro erro também, muito grande. Você está economizando, mas em contrapartida também não está faturando, não está vendendo. Usar fotos que não condizem com a realidade. Isso aqui, usar foto de banco de imagem. Então a pessoa pega lá, até uma foto que é autorizada, mas você põe lá aquele lanche maravilhoso. Aí chega o lanche, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então é muito complicado, porque o cliente se sente enganado. Usar cores escuras, preto ou marrom, isso neutraliza a informação, sem falar que não estimula a fome nem a sede. Não renovar os seus cardápios. Eu já fui em um estabelecimento que é até famoso, e o cardápio é aquele troço, meu Deus do céu, dá vontade de ir no final falar assim, pô, você está precisando de alguma coisa? Está passando por dificuldade? Porque, pô, não é possível. Eu acho que isso denigre demais a imagem. E às vezes não é o caso, é preguiça. O empreendedor tem a mania de achar que, mas está dando lucro, não preciso fazer mais nada. Não, gente, tem coisas que você não pode deixar abrir mão, você tem que estar prestando atenção o tempo todo.
E não renovar os seus cardápios é uma forma, é uma mensagem muito negativa que você passa para a sua clientela. Cardápio com poucas informações. Gente, isso é outra... É aquilo, você quer economizar, né? Aí o cara põe todas as informações no cardápio numa frente e verso. Como é que você lá que isso venda? Não vende, gente. Isso é para botequim de esquina que vende aquele ovo colorido. Beleza, esse cardápio serve. Cardápio com nome de pratos diferentes. Isso aqui é outro erro muito crucial. Ó. É muito comum de encontrar isso. O cara coloca lá filé parmegiana. Aí chega o prato. Tem presunto. Você fala, pô, mas que pô de parmegiana que é esse? Eu não gosto de presunto. Aí você fala, que a nossa parmegiana vai presunto. Eu falo, então, amigo, não é parmegiana. Você pode dar qualquer nome para o prato, menos a parmegiana. Porque, mesmo sendo uma denominação da gastronomia comercial, é um prato que já está consagrado da gastronomia brasileira. Então, eu não posso chegar e colocar, por exemplo, a parmegiana, ele vai rodelas de tomate em cima. Pô, então não é a parmegiana, chama filé pizzaiolo. A parmegiana, ele vai com queijo embaixo. Você pode fazer a apresentação do prato do jeito que você quiser. Se a mussarela é ralada, se é fatia, se é em pedaço, se é em bloco, a quantidade que você quiser de mussarela, mas o prato tem que ir filé mignon. Você não pode colocar, por exemplo, filé mignon e servir contra filé. É propaganda enganosa. Então, quando a gente quer colocar, mas eu não quero colocar que eu vou usar o mignon. Então, você põe bife à parmegiana. Não pode usar o filé, porque o filé subentende que é filé mignon. Então, põe bife à parmegiana. Aí o cara fala, qual é a carne do bife à parmegiana? É alcatra. Legal. Não tem problema nenhum. Você não está enganando ele. Então, você montar o prato diferente do que é a execução dele é outro erro crucial. E por fim, né, gente? Como eu falei lá, tem que treinar a exaustão. Um erro muito normal de acontecer é a gente achar que um treinamento é uma despesa, não é um investimento. Então, não treinar a sua equipe é o que pode ser de pior na montagem de um cardápio, porque uma equipe bem treinada, e eu tenho uma passagem aqui que eu acho muito legal de comentar. Uma dica para vocês. Eu tinha um garçom, eu tive uma choperia chamada Boteco do Neco, lá na Pedro Lessa. Fiquei pouco tempo com ela. E aí eu tinha um garçom que vendia muito. O pai dele trabalhou comigo no Biquíni Barista, o Ricardo, e aí ele trouxe o filho. E toda noite ele chegava para mim, e eu sou chefe de cozinha, gente, eu ficava na cozinha. E ele chegava para mim e falava assim, patrão, o que o senhor quer vender hoje? Ele falou, puta, Herbert, a gente precisa vender hoje cupim ao molho Miriam. Era um prato que eu tinha sensacional. Era 6 fatias de cupim, um molho madeira, que eu batizei em nome da minha vizinha, a Miriam, e acompanhava cebola, vinagrete, farofa, pão. Era um campeão de venda. Mas não era todo mundo que conhecia. Então, o que ele fazia? Ele chegava lá para mim na cozinha, chefe, vamos vender cupim hoje? Eu falei, vamos. Ele pegava e falou, então prepara para mim a Maria Fumaça. Aí eu pegava era aquela tábua de madeira com a chapa de ferro no meio, eu esquentava bem a chapa, e aí o cupim não dá para fazer na hora, o cupim era congelado, já estava assado, fatiado e tudo. Era 3 minutos no micro-ondas. Quando eu punha na chapa e jogava o molho, ele ficava... Psh. E aí ele vinha no salão, assim, de mesa sim, mesa não. Falou, é aqui que pediu o cupim? Foi aqui que pediu o cupim? Foi aqui que pediu o cupim? Ele dava a volta no salão. Gente, eu tinha 240 lugares no bar, hein? Ele dava a volta no salão inteiro. Quando ele chegava lá na cozinha de novo, ele não tinha vendido para ninguém, ele só queria estimular a venda. E olha o que é uma equipe bem treinada. E quando chegava lá na cozinha, e ele estava voltando para o salão, já tinha 4 pessoas com a mão levantada. Garçom, porque aquilo ia empesteando o salão com o cheiro. E isso a gente fazia no Biquíni Barista, a gente fazia no Hospital. Sabe com o quê? Croque Monsieur. Croque Monsieur é um prato, fui eu que trouxe o Croque Monsieur para Santos. Isso em 2003. Imagina. Croque Monsieur nada mais é do que um misto quente gratinado. Um molho branco gratinado com parmesão. Só que ele parece uma lasanha, o cheiro, né? Então eu tinha um garçom que ele fazia isso. Quando pedia o primeiro Croque Monsieur, ele ia
É aqui que pediu? É aqui que pediu? Ele ia, passava umas 10 meses, até levar na mesa que tinha pedido. E aí ele ia pesteando o salão, e o pessoal já vendia pelo cheiro. Então, isso nada mais é do que uma equipe treinada, uma equipe que está jogando com você, está dentro do time, que quer vender, né? Eles ganham 10%, então quanto mais vender, melhor para todo mundo, né? Então é isso, gente. Eu acho que o cardápio, como eu falei para vocês, é importantíssimo vocês investirem em cardápio, tanto na confecção como no treinamento, principalmente. E eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá bom? E aí, então, os meus contatos, tá? Quem quiser entrar em contato comigo aí para obter mais alguma informação, no meu WhatsApp, pode me chamar aí a qualquer hora do dia e da noite, que a Bem-Estar está aí para levar o conhecimento para vocês. Tá bom? Sensacional, hein, cara? Parabéns. Ó, galera, todo mundo comentando aí, ó. Parabéns, só dica top. Que legal, cara. Putz, grila. Isso que... E você vê, olha lá, top, impressionada, muito esclarecedor, muito boa. Isso aí, Arnaldo. Porra, detonou, cara. Você mandou bem mais uma vez. Querem abrir para pergunta, pessoal? Querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Estou aqui aberto aqui para... Pode levantar a mão aí, quem quiser fazer pergunta. Vanessa. Bom, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero agradecer, dar os parabéns a vocês dois. Estou impressionada. Estou arrependida de não ter trazido meu filho para assistir, porque meu filho está fazendo gastronomia. Ele ia ficar louco com essas informações. Mas numa próxima, ele com certeza estará aqui. Obrigada, meus parabéns. Eu que agradeço pela presença, Vanessa. Tô passada aqui. Qual é o seu negócio? Eu tenho uma fábrica de salgados de festa. Salgados com legal. recheios mais diferentes. Tem os então, tradicionais, mas tem também o foco são os diferentões. Então anota o meu celular, já me liga, porque eu não sei se você sabe, eu esqueci de falar, mas eu também sou sócio do Buffet Almeida. Ah, que legal! Não sabia. Foi não assim, sabia. olha o que é a oportunidade. O ano passado, como eu faço consultoria para o Almeida, o ano passado ele foi homenageado na Câmara, né? Ele recebeu do Fabrício Cardoso uma homenagem, uma placa, em homenagem aos 90 anos de fundação. E aí nós fizemos um coquetel lá na Câmara, para 200 pessoas, né? Legal. E aí ele falou, pô, e agora, como é que nós vamos fazer o coquetel? Eu falei, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer nós, né, pô? Pô, você tem a mão de obra, você tem um nome. Mas se a pessoa perguntar qual é o buffet, eu falei, você vai falar que é o Buffet Almeida. E aí nós saímos daquele coquetel com 3 festas. Legal, que e aí legal. Eu falei, bom, tá feita, tá aberta a oportunidade, né? Vamos montar o Buffet Almeida? Tu quer entrar comigo? Eu falei, tá bom, eu entro. E aí, então eu preciso vir e mexe, eu terceirizo algum tipo de salgado. Então, Vanessa, depois me chama. Chamo sim. E você me manda suas opções de cardápio ali pelo WhatsApp, tá bom? Combinado. Obrigada, mais uma Imagina, vez. eu que agradeço. Valeu. A Selene levantou a mão. Acho que a Selene quer falar. Boa tarde, Arnaldo. Desculpa Boa tarde. Desculpa eu estar sem a câmera, mas o meu notebook hoje está temperamental, tá? Não tem problema. Então, eu gostei, apesar de trabalhar com vinho. Eu já encontrei você lá no Almeida. Eu levo vinho para o Almeida. Mas legal. Eu até comentei com você na época. Eu falei, eu te conheço lá do grupo. Mas eu achei interessante que muito do que você falou pode ser aproveitado, inclusive com os vinhos. Sim, não há dúvida. E vinho principalmente, porque o vinho harmoniza com a bebida, então... Sim, exatamente. Eu não tenho espaço físico. Sim. Mas eu já percebi que é muito importante quando o cliente quer saber sobre o vinho, a explicação, né, sobre o vinho, ter fotografia do vinho. Silene, quando eu sou muito amigo, não sei se você conhece o Pacheco, que é sommelier, garçom e sommelier lá do Baba América.
Não, não conheço ele, não. Pois é. Então, assim, eu já presenciei várias vezes eu frequento muito lá, bom, eu frequento esse restaurante desde os meus 10 anos de idade. Eu já estou com 57, é quase quando o seu Américo entrou de sócio. O seu Américo me conhece desde criancinha. O sommelier deles é um garçom também de muitos anos, está lá 20, 25 anos. Mas eu já cansei de ver ele vender vinho, de a pessoa fazer menção. Eu falo assim, eu só não gostaria de harmonizar esse prato com vinho. O treinamento é fundamental. E ainda mais para vinho, que é algo muito específico, que realmente exige muito conhecimento. Imagina um sommelier que não conhece, um sommelier que trabalha de garçom que não conhece o cardápio. Ah, não Não tem vai como. vender nada, né? Não, ele pode até vender a primeira vez, a segunda vez o cliente vai voltar e não vai pedir o vinho. Exatamente. Então, treinamento é fundamental, gente. A gente acha que treinamento, às vezes, é desperdício. É desperdício quando o funcionário não está disposto a ser treinado. Aí o desperdício é você manter esse funcionário na sua equipe, né? Assim, no meu caso, a funcionária sou eu. Sim. Então, eu estou sempre estudando sobre os vinhos, eu procuro ouvir o cliente, né? Que tipo de produto ele quer, qual a preferência dele. E eu tenho me dado bem, é meio difícil eu errar, viu? E você tem que analisar o cardápio dele, você vê o que ele tem de carne, quais são as proteínas que ele trabalha, para você poder vender o vinho mais harmônico para ele, porque senão Sim, também... com certeza. É um estudo constante. Tem a dúvida. Sobre o vinho e já combinando, né, com os pratos, para fazer a harmonização disso. Sim, não tenha dúvida. Tá bom? Tá bom, obrigado pela Então, presença. um abraço. Parabéns, abraço. viu? Imagina, que eu que agradeço. E a Silene, ela é patrocinadora do grupo. Então, Que legal. Demais, Silene. Quem quiser vinho, fala com a Silene aí, que ela nos ajuda. Ela ajuda esse grupo a existir. A Joelma também levantou a mão. Joelma, manda ver, Joelma. Olá, mas para compartilhar mesmo, muito legal as dicas. Eu acho que muitas aqui dá para pôr em prática, né? E bem legal a ideia do grupo. Eu entrei faz pouco tempo e fazia tempo que eu estava procurando alguma coisa aqui na Praia Grande que ajudasse mesmo, né? Que inteirasse. Eu sou de Botucatu, então faz 2 anos que eu estou aqui e eu sentia falta disso, porque lá eu participava, né, de outros grupos, e é que legal que eu encontrei vocês, muito proveitoso, assim, as informações, as trocas de informações, bem legal mesmo. Obrigado, Joelma. Obrigado pela participação. Obrigado, Joelma. Que legal, que legal, que legal que você está gostando. E, ó, dia 29, evento presencial com o Arnaldo, hein? É o Arnaldo que vai dar aula lá para Não você. percam. Não percam. O presencial é bem melhor. Nessa do dia 29, nós vamos falar sobre ficha técnica. Pensa numa aula importante. Vai ser essa do dia 29. Acho que é essencial para qualquer negócio, né, cara? Gente, se você tem uma ficha técnica errada, eu já fiz ficha técnica errada e, assim, quanto eu mais vendia, mais eu cavava o meu próprio buraco. Não ia para frente o negócio. Deixa eu dar uma informação para vocês entenderem. Um erro muito, muito básico, é normal acontecer isso. Eu não culpo, porque o que acontece com a mão de obra que trabalha em bar e restaurante? A gente tem uma mão de obra de capacidade, eu vou dizer assim, nível intelectual mais limitado, né? Infelizmente. A gente sabe que a gente lida com funcionário semi-analfabeto, analfabeto, enfim. Então também a gente não pode exigir um grau de exigência muito elevado. Essa é a realidade, né? A gente vai se deparar com situações que são exceções à regra, quando a cozinha é muito bem, né, capacitada. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam. Olha só o que é uma ficha técnica. Eu fiz consultoria no começo do ano passado para um estabelecimento que tem 82 anos de existência. Eles usavam 20 quilos de camarão 7 barbas por semana. Não vou citar o nome do cliente, tá?
Eles até tiveram problemas recentemente. Eu não posso também falar que eles vendem pastel. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer, dentro da ficha técnica, tem um POP que nós fazemos, que chama Análise de Desperdício, que está junto com a análise do processo de compras. Então, a gente, quando vai fazer a ficha técnica, primeiro, eu tenho que saber quais são os seus fornecedores. Então, análise do processo de compra. Depois, quando a gente começa a fazer a ficha técnica, eu faço uma outra análise de desperdício. E aí, eu fui lá ver o camarão Sete Barbas, congelado industrializado, vinha de São Paulo. Aí eu falei, vamos pesar. Aí vinha congelado, quando descongelava, tinha 500 gramas de gelo, 500 gramas de camarão. Ou seja, eles estavam pagando R$ 32 o quilo, mas na verdade quanto custava o quilo? O dobro. 64, porque para fazer 1 quilo de camarão eu tinha que usar 2 quilos de camarão congelado. E os donos não sabiam. Eles pagaram a consultoria somente com a mudança do camarão. Foi gerada uma economia de R$ 24 mil em 10 meses, só mudando o fornecedor do camarão. Aí o que você fez, Arnaldo? Box 10. Kassab? Quanto está o camarão? 34. Faz por 32? Faço. Quantos quilos? 20 por semana. Pô, faço, Arnaldo. Para onde que é? É aqui para o fulano de tal. Beleza. Camarão drenado, ou seja, não é congelado. A R$ 32. Então eles passaram a economizar R$ 32 no quilo do camarão. Ou seja, 640 quilos de economia por semana. 2.400 por mês. 24 mil no período da consultoria. Então, olha só a importância da ficha técnica. Aí eu te pergunto, o preço do camarão deles lá, o custo, estava certo? Não, completamente errado. E assim é com tudo. Você usa 100% da cebola? Você usa casca? Você não joga a casca fora? Então, ela não custa R$ 4 para você, ela custa R$ 4,40. Se 10% é jogado fora, quando você vai fazer a ficha técnica, você tem que calcular o fator de correção. Mas ninguém calcula. Se você não tem a ficha técnica, você não vai calcular. E você não vai calcular os 7% do filé mignon, você não vai calcular os 12% da cenoura, 10% da cebola e assim por diante. Então, se você não tem ficha técnica, você acha que o teu prato o custo dele é 30, você está vendendo a 45. E às vezes o custo dele é 38. Às vezes é um prato que você está vendendo, não te dá lucro nenhum. Está te comendo o lucro das outras coisas que são mais rentáveis. Então, no dia 29, o treinamento vai ser sobre ficha técnica. Bom, é isso aí, gente. Peraí, Arnaldo. A Débora pediu para você dar umas dicas Caramba! Sobre confeitaria, para criar o cardápio para confeitaria. Bom, vamos lá. Confeitaria como é que eu posso... Confeitaria é um segmento bem... Vou dizer que é bem... Como é que eu posso usar o termo correto? Bom, confeitaria é algo que, primeiro, você tem que ter uma finalização muito bem acabada, né? Doce se vende não só pelo... Como é que eu vou dizer? Pelo sabor, mas a primeira coisa que você leva em consideração para pegar um doce, tirando aqueles doces que já são mais conhecidos, né? Aquela tortinha de morango, floresta negra, torta de limão, quindim, que não tem muito o que mudar, a confeitaria, eu acho que a principal dica da confeitaria é fazer foto o mais profissional possível e mais perto da realidade, né? Justamente para você não sofrer aquele problema de a pessoa olha o cardápio, a foto é de um jeito, aí você cria toda aquela expectativa. Quando chega o doce, aquele troço apagado, né? Então, a montagem de uma... Você pega, por exemplo, se você vai ter sobremesa no seu cardápio, faça um cardápio específico. Olha a dica que eu vou dar. Se você tem sobremesa no seu cardápio, faz um cardápio separado.
só com as sobremesas. E de preferência com foto grande, pode ser meia folha A4, sabe? É o meio do tamanho do sulfite. Você faz um cardápiozinho assim, aquele menorzinho, cada página é uma foto de doce. Vende, gente. Sabe quem faz isso? Grandes redes de restaurante. Ó, Rubaiá faz isso, Fogo de Chão faz isso, a Rubaiá Filgueiras, que é a churrascaria top em São Paulo, ela tem o cardápio próprio da sobremesa. Então, essa seria a dica mais importante que eu posso dar para a confeitaria, é você ter as fotos muito bem elaboradas, muito bem produzidas, porque é a coisa que mais vai chamar a atenção num doce é a foto, com certeza. Não tem um esqueleto, sabe, para você montar, falar, a sobremesa. Sobremesa geralmente é lá no fundo do cardápio, né? É a última coisa que a pessoa vai ver. Então, qual é a dica? Para você não ficar queimando informação, a pessoa olha o cardápio inteiro até chegar na sobremesa, cardápio separado. Você quer ver a sobremesa? Gostaria. Pô, o garçom vem e traz a sobremesa. Vende, gente. É um investimento que vende mais. Fazer um cardápio só para sobremesa vende mais que o cardápio na. Pode fazer o levantamento dos restaurantes que trabalham com essa modalidade e os que têm a sobremesa no final do cardápio. Pode ter certeza que o que tem no final do cardápio não vende nem metade do que vende o que tem a cardápio próprio só para a sobremesa, entendeu? É sensacional. Valeu, Arnaldo. Obrigada pela dica. O meu Imagina, caso é eu Débora. trabalho só com doces, né? Bolos, enfim. E aí foi bem bacana. Deu para pegar Se você bastante trabalha, dicas Débora, boas. se você trabalha só com doces, faça um cardápio bem elaborado em foto. Quanto mais foto você tiver dos doces, melhor será. Eu sei que às vezes pode ser uma quantidade muito grande, mas procure colocar os seus carros-chefes, né? Os doces que Entendi. mais vendem, coloque as fotos muito bem produzidas, que você vai ver que dá resultado. É investimento, não é despesa. Tá certo. Obrigada, viu? Imagina, eu que Amei, a agradeço. palestra foi muito boa. As Eu dicas que muito agradeço. boas. Obrigadão. Obrigada. Imagina. Tchau. Tchau. Mais Deixa eu alguém, ver. gente? Mais alguém? Vamos lá, aproveita. Acho que também já está dando 1h16 só de palestra. Galera também já. Opa, Tiago, manda ver, Tiago. Ô, Luiz, só ia pedir para vocês repassar mais uma vez o horário do dia 29 e o local onde vai ser. E agradecer a vocês aí que todas as dicas aí foram muito boas. Que legal. Legal, Tiago. Vai ser dia 29, na Praça dos Expedicionários, número 19, que é aquele prédio que é a esquina da Glicério com a Ana Costa. Sei. Ali. E vai começar às 19 horas. Tá legal. Tá? E vai ter bastante coisa. Tô preparando bastante coisa legal. Tô atrás de patrocinadores para ver se a gente consegue fazer mais coisa ainda. Esse evento. O primeiro já foi muito legal, a Noite da Pizza. Esse vai ser mais ainda. Sim, foi bem bacana lá. Que legal, Thiago. Thiago, qual que é o seu negócio mesmo? Desculpa. É hamburgueria e restaurante. Verdade, do New Up. Isso. Sim, legal. Que legal que você aproveitou lá. Agora, esse outro vai ser melhor ainda. Toda vez a gente vai tentando melhorar um pouquinho, né? Bacana, eu vou tentar comparecer lá. Legal, Thiago. Um abraço. Muito obrigado, hein? Legal. Arnaldo, se despede da galera aí, depois eu me despeço e a gente termina o treinamento de hoje, hein? Pessoal, vou dar um brinde aqui. Quem quiser que eu faça uma visita sem compromisso, fala com o Luiz Fernando aí, que depois eu vou tomar um cafezinho aí no estabelecimento de vocês aí para a gente bater um papo pessoalmente, tá bom? Quem participou do treinamento aqui da live ganhou uma visita do Arnaldo. Mas tem que pagar o café, tá?
Aí eu gostei, Arnaldo. Eu ia fazer esse convite, mas já que você lançou, Só mandar depois, pede para o Luiz Fernando, ou vocês me adicionam, eu deixei o meu contato aí no último slide, mas o Luiz pode colocar lá o meu contato, vocês me chamam aí, a gente agenda, tá bom? Fiquei muito Legal. contente de poder ajudar vocês. Eu sou também um dos colaboradores que ficou desde o início aí no Amigos Ajudam Amigos. Mas eu, graças a Deus, eu não posso reclamar porque eu estou atolado de serviço. Hoje, atualmente, eu atendo Restaurante Almeida, eu atendo o Quiosque Brahma, o Pier Caiçara na Praia Grande. Dia 1º de junho agora eu começo o Beach Paradise também na Praia Grande. Eu ainda tenho o Buffet Almeida. Eu atendo a colônia de férias dos despachantes aduaneiros lá em Campos do Jordão. Sábado agora de madrugada estou indo para lá. E é isso. Então é complicado. Eu tô com, na verdade, eu tô com fila de espera na consultoria, graças a Deus. Que legal, Arnaldo. Mais uma vez, parabéns aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado Obrigadão, por Luiz. compartilhar. E se você está vendo, já sabe, já pedi, mas eu vou pedir mais uma vez. Se você está vendo no YouTube, no Facebook, no Instagram, já curte aí. Olha quanto conhecimento a gente trouxe com o Arnaldo, quanta gente, quanta coisa a gente aprendeu em questão de 1 hora. De repente, era essa 1 hora que faltava para você ter uma virada no seu negócio. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Para quem assistiu, para quem está participando aqui, dia 29 de maio, às 19 horas, lá no Gonzaga, ali, né, na Praça dos Expedicionários, número 19, às 19 horas. Conto com todos vocês, hein? Um abração, pessoal. Um abraço, gente. Obrigado pela participação. Bom negócio para vocês aí. Obrigada. Tchau, tchau.